Boa noite, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja Aviva. Eu sou o Eduardo Martins, mais conhecido pelos amigos, pela comunidade como Dudu. E hoje sobrou para mim a oportunidade de estar aqui e o compromisso de estar aqui. Nós estamos numa série intitulada A Ansiedade que Corrói por Dentro. E hoje é o penúltimo capítulo da nossa série. E o assunto de hoje será: não se preocupe, Deus conhece você. Antes disso, eu tenho um testemunho para dar. Em 2019, depois de pregar na nossa pequenina Aviva, lá Álvaro Catão, eu fiz uma pastinha no meu computador, vazia, apenas a pastinha escrita, os atributos de Deus. E na ocasião, falei com o pastor Bruno, que muito sabiamente, como sempre, vem com as direções, e falamos sobre aquele assunto na ocasião, e ficou por isso mesmo. Semana passada, eu preguei na Isara pela manhã, e ao organizar as minhas pastinhas, eu vi aquela pastinha vazia, os atributos de Deus. Eu assim, poxa, esse projeto não saiu da gaveta até hoje, não vai sair agora, né? Peguei a pastinha, deletei e botei no lixo. Quarta-feira, pastor Guilherme, manda mensagem para mim: cara, pode pregar um domingo à noite? Posso? Qual que é o domingo e qual é o assunto? Ele mandou o áudio já, Ô cunhado, é o domingo agora. Ah, é o domingo agora? Tá bom, é o domingo agora. Aí ele foi passar o assunto para mim, Salmo 139. Aí eu fui ver, o Salmo 139 fala exatamente sobre os atributos de Deus. Então, eu acredito piamente que é da vontade de Deus eu estar aqui para trazer a mensagem nessa noite. Amém? Queridos, falando sobre a ansiedade, que esse assunto vai ter que girar em torno da ansiedade, porque ainda é o tema das nossas pregações. Nós vivemos numa correria constante, imensa, insana, onde a gente fica conectado no nosso telefone o dia inteiro. Eu sou um deles, totalmente dependente da tecnologia e de estar conectado e preocupado com o trabalho, preocupado com a igreja, preocupado com a política, preocupado com as finanças, com a família, enfim. Nós vivemos preocupados e nós vivemos ansiosos. Nessa noite eu quero tentar me fazer entendido de como os atributos de Deus podem nos fazer ter uma vida com menos ansiedade. E nós vamos ler então o Salmo 139, na versão NAA, que é a Nova Almeida Animal. Jovens, quando um cara de cabeça branca fala animal, ele quer falar top, maneiro. Beleza? Vamos ao texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior,
Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando, no oculto, fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deixa eu orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, Jesus, pela missão e pela oportunidade de estar aqui. Rogo e peço a Ti, que não seja sabedoria da minha parte, mas que seja o que o Senhor quer compartilhar com a Tua igreja, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido, apareça e seja glorificado nesta noite. Amém. Queridos, os atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles que Ele deu entendimento para a gente, e Ele deu parcialmente para a gente também. Ele nos dá discernimento sobre, por exemplo, amor. Deus é amor, nós também temos capacidade de amar. Deus é bom, é bondoso, nós também temos capacidade de ser bom. Deus é justo. Então, esses atributos são os atributos comunicáveis. Aquele que, de certa medida, nós também temos. Nós iremos falar hoje, em especial, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Esses são atributos que são apenas da divindade. São atributos que nós nunca teremos. São atributos que nós não teremos nem na glória. Esses são atribuídos somente ao Criador. Vou citar alguns deles. Autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, transcendente, em especial, onipotente, onipresente e onisciente. Nós vamos falar sobre esses atributos então, em especial os últimos. Para o cristão, para aquele que é regenerado, salvo pela graça de Deus, faz parte da família de Deus, o conhecimento dos atributos de Deus é algo que traz refrigério, tem que trazer, né? É algo que traz alegria, é algo que traz paz, que traz descanso. Por isso que nós vamos falar sobre esses atributos hoje, numa série sobre ansiedade. Quando se não conhece profundamente a Deus e possivelmente não se é regenerado, e a pessoa ouve falar sobre tais atributos, às vezes as pessoas ficam até apavoradas, pelo desconhecimento do que profundamente é Deus, e de quem profundamente é Deus. Nós vamos falar dos atributos de Deus, os 3 mais conhecidos que eu já citei, que é onisciência, onipresença e onipotência. Nós vamos falar até o verso 18, gente, tá? Desse salmo, que tem até o 24, mas a respeito do nosso assunto de hoje, é até o 18, um salmo atribuído a Davi. Verso 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Queridos, Deus nos conhece plenamente. Nem nós nos conhecemos plenamente. Deus sim. Ele conhece a nossa rotina, como diz, me sento, me levanto. Ele sabe, Ele é onisciente, que significa que Ele conhece todas as coisas. Vamos encontrar a onisciência de Deus aqui nesses 6 primeiros versos. Ele conhece toda a nossa rotina, Ele nos conhece profundamente. Ele de longe, distância também não é problema, né? De longe, Ele conhece os nossos pensamentos. Queridos, nós pensamos aproximadamente 10.000 vezes por dia. Incrível, né? O cérebro, a máquina que Deus nos deu. Nós temos 10.000 pensamentos por dia, geralmente. E muitas vezes, nós pensamos tanta bobagem, que é um vexame, é uma vergonha. O Espírito Santo nos constrange daquela barbaridade que muitas vezes a gente pensou.
O que nós temos que ter em mente? Que Deus sabe o que a gente pensou. Deus sabe o que a gente pensa. Ele conhece de longe os nossos pensamentos. E Ele é tão bom, que mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim, Ele não nos condena. O nosso Deus é maravilhoso, concordam? Porque nós somos terríveis. Nesses 10.000 pensamentos por dia, a gente pensa muita bobagem. E mesmo assim, o nosso Deus, nos conhecendo no íntimo, não nos condena e nos ama. No verso 3, Ele observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus conhece o nosso andar, o nosso deitar, os nossos caminhos. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o que a gente está escondendo lá no fundo, com cadeado, chaveado, aquilo que ninguém sabe. Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. No verso 4 diz: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Meu Deus, e agora? Essa aqui já é uma boa razão que a gente pode orar em silêncio, né? Podemos orar também em voz alta, não tem problema nenhum. Tá, Greco? Não tem problema não, tá? Mas a gente pode orar em silêncio também, porque Ele é onisciente, Ele sabe o que a gente está pensando. Mesmo que a gente não consiga articular os pensamentos, gente, mesmo que a gente não consiga orar, Deus nos entende. Mesmo que a gente chore apenas, Deus nos entende. Para vocês terem ideia, quando a gente está falando, nós já temos engatilhados mais 8 palavras para falar, 8. Por isso que a gente tem uma lógica de raciocínio. Por isso eu consigo transmitir essa mensagem, por isso vocês conseguem recebê-la. Ou seja, as palavras ainda nem estão prontas para serem ditas, e Ele sabe quais são. Nem chegou a língua, e Deus já sabe. E aí? E aquelas palavras que nós engolimos? E aquelas palavras que por graça nós seguramos? Ele já sabe. E mesmo assim, Ele nos ama e não nos condena. Tiago 3,2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A nossa língua, gente, é um órgão que tem um músculo pequenino, mas que pode fazer grandes estragos. Que Deus nos ajude a refrear a nossa língua, a segurar a nossa língua, a falar palavras edificantes e não palavras que destruam. É claro, nós somos pecadores. Nós pensamos e nós falamos bobagem todo dia. Nós pecamos todo dia. Mas nós podemos cuidar para não tropeçar ao falar. Amém? No verso 5, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Amados, nós estamos cercados por Deus. Dizem que o inimigo está ao redor, né? Deus está ao nosso redor, nos protegendo. Nós somos cercados por Deus. E põe a tua mão sobre mim. Nós não temos como escapar do nosso Senhor. Nós estamos encurralados. E como nós somos regenerados, fazemos parte da família de Deus, isso é uma alegria. Isso é um baita de um motivo de alegria. Nós estamos cercados pelo nosso Deus, protegidos por Ele. A mão dEle está sobre nós. Então, saber disso tem que ser um grande refrigério para o nosso coração. Não uma preocupação, um peso. Concordam? É necessário, isso deve ser um refrigério, um motivo de descanso. Deus está conosco. Apesar de nos conhecer, Ele nos ama. Não pelo que fazemos, apesar do que nós fazemos. Porque nós fazemos muita bobagem. Fazemos coisas boas, é claro. Somos agraciados, é claro. Mas nós fazemos muita bobagem, meus irmãos, convenhamos. Apesar disso, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, o nosso Pai, nos ama e não nos condena. No verso 6,
O conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Davi aqui se deleita, a sua mente não é capaz de captar a grandeza da onisciência de Deus, nem a nossa. Nós não conseguimos, gente, captar a grandeza disso, não tem como, isso é um atributo dele, de Deus, não nosso. Então nós não vamos conseguir captar e entender plenamente sobre isso. Davi aqui estava se deleitando nisso. E o pastor Hernandes fala assim: por mais que estudemos, nunca esgotaremos o conhecimento de Deus, nunca conheceremos Deus plenamente. Sempre temos que pensar como Davi: esse conhecimento é muito elevado e eu não posso atingir. O pastor Hernandes falou isso. Ou seja, o Salmo 139, ele precisa nos ensinar sobre humildade. Existem coisas que Deus não vai revelar para nós. Ele não quer, e Ele é o Criador, e Ele vai revelar o que Ele quiser. Então nós não podemos chegar diante de Deus de nariz empinado, exigindo alguma coisa. Nós temos que chegar gratos, prostrados. Esse verso e esse salmo, ele nos ensina humildade. Que tal se na nossa igreja a gente exercitar um pouco mais isso? A se achegar diante de Deus com mais humildade, tratar os irmãos com mais humildade. Eu vejo bastante humildade aqui, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas que essa palavra nos ensine mais ainda, nos lembre mais ainda o quão precisamos chegar com humildade diante de Deus e o quão é importante vivermos com humildade entre os irmãos. No verso 7, do 7 ao 12 agora, a gente vai falar sobre a onipresença de Deus. Ele está em todo lugar, Ele está em toda a sua obra. 7. Será que para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Queridos, será que é possível se esconder de Deus? Será que nós conseguiríamos, lendo tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos aprendendo? Será? Aqui diz que espírito e face de Deus são a mesma coisa. Presta atenção ali. Ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? O tio Nico falou que dá um baita de um sermão da Trindade, isso aqui. Mas isso aqui eu vou deixar para o reverendo, né? Um dia tu vai falar da Trindade, meu irmão. Tem assunto para ti aí, ó. No 8, se suba aos céus, lá estás. Como o nosso irmão orou durante a música. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus está no ponto mais alto da sua criação. Deus está no abismo mais profundo da sua criação. Ele está no Monte Everest, que tem 8.800 metros de altura. Ele está na depressão mais profunda do oceano, que tem 9 quilômetros de profundidade. Deus está lá. Deus está em todo lugar. No 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o que ele está querendo dizer aqui? De leste a oeste. Antes foi de cima a baixo, agora ele está falando de um lado ao outro. O mais longe que eu pudesse alcançar, o mais longe que eu pudesse ir, Deus estará lá. Deus estará lá. Ele está em todos os lugares. Não conseguimos nos esconder do Criador do céu e da terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é motivo de alegria, é motivo de gozo, de paz, de deleite em cima disso. O mais distante de um lado ao outro, Deus está lá. No verso 10, ainda ali, então independente do lugar, ainda ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá, a tua destra. Ou seja, além de Ele estar em todos os lugares, aonde Ele estiver, a mão direita dEle está cuidando de nós. Não temos o que temer, não precisamos temer,
Não precisamos ficar ansiosos. A mão de Deus está conosco em todo o tempo. Todo o tempo. No 11, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Adianta fechar, apagar a luz para se esconder de Deus? Tem gente escondida de Deus lá no fundo? Não. Adianta a gente querer fazer algo que não tem ninguém vendo? Ninguém vendo? Não. Escuridão e luz, para Deus é a mesma coisa. Ele enxerga o que a gente não pode ver. Amém? Deus está presente em toda a sua criação. Ele é onipresente. É sobre isso que estamos falando nesses versos. Sendo assim, nós não temos motivos para andar ansiosos. Ele sempre está conosco. Ele sempre está cuidando de nós. Nós precisamos entender isso. Nós vamos ter que ir para casa hoje pensando nisso. Nós não podemos escutar as mensagens que estão sendo entregues aqui em cima há tanto tempo e sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Não. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. E nessa noite, Ele nos diz que nós não temos motivos para ficar ansiosos, pois Ele está conosco, Ele está protegendo, Ele está ao nosso redor, Ele está no nosso lado, Ele está com a sua destra, com a sua mão direita nos protegendo. Amém? Queridos, do verso 13, vamos falar agora sobre a onipotência de Deus. Ele pode tudo, Ele é Deus, Ele fez tudo o que existe. 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Meus amados, deixa eu tomar água, peraí. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Cristo, mais de 3000 anos atrás. A ciência não era desenvolvida, e olha só o que Davi está falando. Davi escreve isso por profunda revelação de Deus. Concordam? A ciência não estava desenvolvida, mas Deus é o pai da ciência. Ele também criou a ciência. Entre a ciência e a Bíblia, queridos, não há contradição. Deus criou a ciência. A palavra de Deus está na Bíblia. Escuta essa. A Bíblia, completamente interpretada, e a ciência, bem compreendida, sempre concordam. Amém? Tenhamos esse conhecimento, gente. Deus é o pai da ciência. Ele criou a ciência. E olha só a forma que Davi se expressa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. E do 14, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Gente, Davi está extasiado com isso, com o milagre da vida. Ele está extasiado, quanto mais passa os versículos, mais ele está extasiado, e aqui ele está grato, graças te dou. Então, extasiado com o milagre da vida. Você é um milagre. A criação de Deus é um milagre. Você não é obra do acaso. Se o teu pai e a tua mãe não te planejou, Deus te planejou. Amém? Não somos obras do acaso, meus amados. Deus te planejou. Você é especial, sim. O seu Criador é o Criador do céu e da terra. Então você é especial. Nós somos especiais para Deus. De modo assombrosamente maravilhoso, Ele nos formou. Ele te formou.
de uma maneira assombrosa, de uma maneira perfeita, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira incrível, de uma maneira que a nossa mente não pode alcançar. É estudar um pouquinho de biologia que tu não pode. Só uma mente brilhante, só uma mente pensante, só Deus poderia fazer isso. E foi isso que aconteceu. Só Deus poderia fazer isso. Reconheçam isso, meus amados. Davi inicia esse verso com: graças te dou. E você tem sido grato pela vida? Você tem sido grato pelaquilo que Deus te deu? Não estou falando de bens. Não é roupa, não é isso. A vida. Deus te formou de maneira assombrosamente maravilhosa. E nós estamos reclamando de quê? Vamos ser mais gratos, meus irmãos. Sejamos mais gratos. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de resmungar. Vamos se animar. Ah, eu estou cansado. Também estou. Sim, a gente já sobe cansado aqui em cima e sai descansado. Não é, Bruno? Gente, vamos nos animar. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos pela dádiva, pela vida, por esse dom que Deus deu. Por favor, agradeça. Você, se é crente, se é regenerado, você faz parte da família de Deus. Está reclamando do quê? Do que a gente pode reclamar? O que mais que a gente quer? Gente, a graça de Deus nos basta. A vida que Ele nos deu, nos basta. Por favor, vamos fazer alguma coisa? A nossa igreja tem entrado num novo tempo, o pastor Bruno vai nos trazer todas as informações. Vamos pegar junto. Vamos trabalhar no reino de Deus. Vamos fazer parte da missão de Deus na terra. Gente, que privilégio é fazer parte da missão de Deus na terra. Olha o privilégio. Privilégio. Vamos nos movimentar, gente. Vamos ser gratos. Vamos nos mexer. Vamos fazer parte da missão de Deus na terra. Amém? Vamos ser gratos. Vou falar rapidamente de uns falsos deuses aqui. Baal era um deus com D minúsculo das montanhas. Dagon era um peixe, que era um deus dos mares. Hades era um deus que dominava sobre os mortos. Tudo com D minúsculo, tá, gente? Gente, que palhaçada é essa? O que é isso, gente? A mente do ser humano é terrível, né? A mente do ser humano é terrível. O que é isso? Deus do peixe? Gente, essa é a diferença do nosso Deus para o Deus daqueles descrentes. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. O nosso Deus fez todas as coisas. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele criou tudo. E não essas invenções aqui da cabeça dessa gente descrente. Vocês estão entendendo a diferença? Do falso Deus para o Deus, com D maiúsculo, todo-poderoso, Criador, dono de todos esses atributos que eu estou falando aqui, que não vai dar nem tempo, ia ficar a vida inteira falando. Gente, o Deus de Davi está em todo lugar, pois Ele fez todas as coisas, Ele pode todas as coisas, por isso Ele é onipotente. O Deus do cristianismo é o verdadeiro e único Deus, o que criou todas as coisas. Amém? Gente, no verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Davi continua emocionado, extasiado em cima disso. E aqui ele usa uma metáfora. Formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando aqui sobre o ventre da mãe. Ele quer dizer aqui, é uma metáfora. Os teus olhos, no verso 16, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia, amém. Parem e pensem, meus irmãos, olha só,
discutem-se, buscam alternativas para tentar achar um meio para dizer que o aborto é algo legal. Olha só, queridos, na verdade, a vida começa na concepção. A palavra de Deus está falando. Isso aqui é um grande e sonoro não ao aborto. É por isso que nós cristãos somos veemente contra o aborto. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Gente, Deus é o autor da vida, e somente Ele pode tirá-la. Amém? Deus é o autor da vida. Homem nenhum pode querer fazer a função de Deus. Homem nenhum pode querer tirar a vida. Só o autor da vida pode tirá-la. Dr. Nuremberg, Nobel de Biologia do século passado, ele descobriu que nós somos programados geneticamente. Ele descobriu que nós somos únicos. Ele descobriu que nós temos 60 trilhões de células. E que cada uma delas tem uma fita DNA com 1,70 m de comprimento. Não me perguntem como, gente. Isso foi Deus que criou. Os nossos dados genéticos, cor dos olhos, cor do cabelo, nosso temperamento, a nossa impressão digital, todas são diferentes das 8 bilhões de pessoas no mundo. Meu Deus, é isso aí. Deus foi entretecendo no ventre da nossa mãe. Então nós somos obra-prima do Criador. Obra-prima do Criador. Nós não temos necessidade de viver ansiosos. Não precisamos gastar essa energia, gente. No verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Davi segue impactado com a grandeza de Deus. Deus pensou em você antes de criar o mundo, antes de lançar os fundamentos da terra. Deus te planejou, Deus pensou em você, Deus te programou. Você não é obra do acaso. Ele te escolheu antes dos tempos eternos, escolheu você para a salvação em Cristo. Deus te escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os meus pensamentos, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. No hebraico, gente, aqui é contaria até pegar no sono. Tá? Então, se os contasse, o quê? Os pensamentos de Deus, estamos falando. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estaria contigo. Gente, experimenta pegar um punhado de areia e leva para casa. Conta os grãos de areia. Agora imagina todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os lugares do mundo. Agora imagina, os pensamentos de Deus são muito maiores do que isso tudo. Esse é o nosso Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Criador do céu e da terra. Te criou, te amou desde antes da fundação do mundo. Nos ama, cuida de nós. Os pensamentos dele excedem os grãos de areia. Gente, nós não conseguimos alcançar com a nossa mente finita aquele que é infinito e eterno. É impossível. Sejamos humildes diante de Deus. Não tem como nós alcançar com a nossa mente limitada, finita, o nosso Deus gigantesco, infinito. Isaías 40, 26 escreveu: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força
e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Meus amados, Deus criou todas as estrelas, todo o universo, e Ele chama uma a uma pelo nome. Como que nós poderíamos nos preocupar de uma maneira que Deus não esteja cuidando, Deus não olha para mim, Deus não lembra de mim, Deus não responde a minha oração? Meus amados, Ele está ao nosso redor, a sua destra nos protege, Ele está nos cuidando de nós, Ele chama as estrelas pelo nome. Imagina vocês, imagina nós. Vamos deixar de ser reclamão, vamos ser gratos pela vida, pela dádiva da vida. O nosso Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, e nós não precisamos ficar ansiosos. Amém? Amém, meus amados. Eu vou pedir para a banda subir, e vou fazer umas conclusões e umas aplicações. Queridos, Deus é onisciente. Então, nós podemos nos comunicar com Deus em silêncio. Oremos, ore também em pensamento. Pode orar silenciosamente. Não precisa nem saber orar direito. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você pensa. Ore em silêncio. Converse com Deus, seu dia a dia. Caminhe conversando com Deus, trabalhe conversando com Deus. Converse com Deus. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe do que nós vamos falar antes de falar. Conversemos com Deus. Ele é onisciente. Estejamos mais e mais e mais na sua presença. Deus é onipresente. Quando pensar em secreto, queridos, quando pensar lá, quietinho, sozinho, quando estiver pensando em secreto, lembre-se disso. Deus está lá. Deus está lá. Mas eu não estou dizendo só quando pensar em secreto no sentido de estou escondido, estou fazendo algo errado. Não. Eu digo quando você também está sozinho e desamparado. Lembre-se, Deus está com você. O Criador do céu e da terra, o teu Pai, Ele está com você, em secreto, naquele cantinho, lá, chorando. Muitas vezes nós não precisamos falar com Deus, só precisa chorar. Ele discerne os nossos pensamentos, Ele sabe o motivo do nosso choro, se é de alegria, se de tristeza, se de desespero. Ele sabe, só chora, já resolve. Quando se sentir sozinho e desamparado, então, lembre-se que o nosso Pai está conosco, está ao nosso redor, a sua destra, a sua mão direita está nos protegendo. Alegre-se. Deus é onipotente. Então, o que quer dizer isso? Que Ele pode tudo, e nós podemos confiar nas suas promessas. Descanse em Deus, pede para Ele, peça. Ele é poderoso e fiel para cumprir. Se você é um cristão regenerado, gente, tenha uma vida de oração diária, tenha uma vida devocional abundante, ore diariamente, independente de quanto tempo, mas tenha uma vida devocional viva. Gente, a palavra de Deus é alimento espiritual. Se nós não a lermos e não nos alimentar todo dia, passaremos fome. Então, se você é um cristão regenerado, não deixe de se alimentar diariamente, não deixe de ler a palavra de Deus diariamente. E essa palavra do Salmo 139, que você vai ler em casa durante a semana e vai meditar, prometa isso, vai falar com você profundamente.
Se você que ainda não conhece a Deus profundamente, e talvez você está aqui hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida. Acredite se quiser. Por quê? Você pode se arrepender genuinamente dos seus pecados, e você pode crer que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, e Deus é poderoso para te perdoar, e Ele é poderoso para te colocar na família dEle. Arrependa-se genuinamente dos seus pecados, peça a Deus por arrependimento, peça a Deus para conhecê-lo mais. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele pode responder a tua oração, e esse dia pode ser um dia marcante na sua história. Quem sabe daqui a uns anos alguém fale para nós, amém? Não se preocupe, isso eu posso dizer para vocês, não se preocupem, Deus conhece vocês, amém, gente? Baixe suas cabeças e vamos orar. Senhor, você conhece tudo, vê tudo, sonda tudo, sonda todos. Que nós possamos descansar em Ti toda a nossa ansiedade, nesse Deus que é nosso Pai, que é todo poderoso, que é a nossa alegria, a nossa paz, a razão da nossa vida. Espírito Santo de Deus, toque cada coração cansado aqui dentro. Lembre-se dos atributos de Deus. Por favor, Senhor, vem com um bálsamo de refrigério neste lugar. Que essa longa série sobre ansiedade não tenha sido em vão, e que a Igreja Viva cresça em maturidade espiritual, pois o Senhor é Deus, conhece todas as coisas, sabe o que a gente pensa, está em todos os lugares e pode tudo. Por favor, Senhor, abençoe cada família aqui representada, inclusive aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, e que saiamos daqui pessoas melhores, para a honra e glória do Teu nome. É no Teu nome, Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém.